Salve galera, beleza? Bom dia para quem está acordando agora. Hoje, na aula de biologia, nós vamos estudar um pouquinho aí as relações ecológicas, um dos conteúdos mais legais dentro da ecologia, no qual a gente vai estudar e entender como que funciona a relação entre os seres vivos no nosso planeta. A gente vai começar a entender como que é esse tipo de relação, se ela é uma relação positiva, se ela é uma relação negativa para alguma das espécies envolvidas. É bem maneiro. Então vem comigo para você entender um pouquinho melhor aí como que funciona esses tipos de relações. Beleza? Para iniciar essa parte de relações ecológicas, nós temos que entender quais são os organismos que estão envolvidos. Para isso, a gente separa em dois grupos, tá certo? O primeiro grupo, nós vamos classificá-los em relações ecológicas intraespecíficas. O que seria intraespecífica? Intra é de dentro, o mesmo. Então, todos os organismos da mesma espécie farão um tipo de relação ecológica chamada intraespecífica. Já no caso, quando a gente tem organismos de espécies diferentes que estão se relacionando, nós chamamos esse tipo de relação ecológica de interespecífica, tá certo? Inter é meio, coisas diferentes, espécies diferentes que estão se relacionando. Então, lembrem disso. Relação ecológica intraespecífica é quando são espécies iguais. Coloquei aqui um símbolozinho, que eu acho que é uma borboletinha. São duas espécies iguais. Então, quando a gente tem organismos da mesma espécie se relacionando, a gente vai chamar de relação ecológica intraespecífica. Nesse exemplo de relações ecológicas interespecíficas, eu coloquei um símbolozinho diferente, ó. Coloquei aqui um que representa a borboleta. Meu ponto de vista, vai, me ajuda aí. Imagina aí que isso aqui é uma borboleta. E esse outro aqui é um gafanhoto. Já que a gente tá com esse negócio aí, a gente ficou assustado dos gafanhotos invadirem o Brasil, né? Então eu decidi que esse daqui vai ser o nosso gafanhoto. Tanto a borboleta quanto o gafanhoto são de espécies diferentes. Por isso, eles são classificados, quando tem uma interação, entre relação ecológica interespecífica. Beleza? Deu para entender? Intraespecífica, mesma espécie. Interespecífica, espécie diferente. Agora que a gente já sabe que existem dois tipos de grupos que a gente estuda dentro das relações ecológicas, eu preciso entender também que, além disso, os organismos podem desempenhar relações harmônicas positiva, tá? O que significa? Um ajuda o outro, ou que a relação que eles estão mantendo, ela é benéfica para as espécies envolvidas. Ou então, pode ser uma relação ecológica desarmônica, tá certo? E aí, o nome já diz, não vai ter harmonia entre as espécies, então é uma relação negativa, onde uma das espécies envolvidas sai prejudicada ou até mesmo ambas as espécies envolvidas são danificadas. E aí, dentro desse grupo de relações intraespecífica e interespecífica, a gente vai avaliar se é uma relação positiva, harmônica, ou uma relação negativa, desarmônica. Beleza? Bora lá então para entender como que funciona esses tipos de relações? A primeira relação ecológica, vamos dar início entre relações ecológicas intraespecíficas. Então nessa aula nós vamos estudar primeiramente as relações de organismos da mesma espécie. E numa próxima aula a gente estuda os organismos de espécies diferentes. Então começando pelas relações intraespecíficas harmônicas, onde elas são positivas, nós temos aí o primeiro exemplo de relação ecológica, chamada de sociedade. A sociedade é um tipo de relação harmônica entre organismos da mesma espécie, onde a gente tem aí, dentro da classificação, geralmente a gente utiliza os insetos, né, para demonstrar que existe uma sociedade entre eles. E aí a gente tem a sociedade das abelhas, nós temos a sociedade das formigas, temos a sociedade dos cupins. Então, a gente tem como exemplo essa sociedade, que eu já vou explicar melhor para vocês como que funciona essa sociedade. Mas a gente não pode se limitar somente à sociedade de insetos. A nossa própria espécie, os seres humanos, possuem a sociedade, onde cada organismo ele tem a sua função dentro da sociedade em que ele vive. Então, por exemplo,
No meu caso aqui, eu tenho a função de levar o conhecimento para vocês dessa matéria incrível que é a biologia e ecologia, certo? E aí, cada um tem a sua função. Tem aquele que vai cuidar dos pacientes, doentes, os médicos, enfermeiros, tem aqueles que levam a gente para trabalhar, os motoristas, enfim. Cada indivíduo dentro de uma sociedade tem a sua função, tá certo? Então, no caso aqui dos insetos, também existe uma função para cada um desses organismos, no qual eles irão desempenhar funções diferentes, para que haja um equilíbrio dessa população e que eles consigam sobreviver no ambiente em que eles vivem. Beleza? Então eu vou apresentar para vocês alguns tipos de sociedade para vocês entenderem melhor como que funciona a sociedade de algumas espécies. Aqui, ó, para apresentar essa imagem para vocês, a gente tem aqui, ó, a união faz a força das abelhas, né, se ajudando em uma relação chamada sociedade. Nós temos aqui como exemplo o cupinzeiro, para demonstrar que essa estrutura foi criada pelos cupins em trabalho em conjunto, né? Onde eles levantaram toda essa estrutura para viverem lá dentro. Tem uma parte que demonstra a saída de ar quente, tem uma entrada para ar frio, por onde eles vão entrar, as escavações que eles irão fazer, tudo isso para viver lá dentro em sociedade. E aqui a gente tem um exemplo bem legal, ó, dessas formigas, tá? Essas formigas, por ser levinha, elas ficam sobre a água, elas não afundam, porque elas não têm força, né? A massa delas não é o suficiente para quebrar a tensão superficial da água. E aí o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo de um graveto que é colocado sobre essas espécies de formiga e ao tentar afogar uma delas, todas as outras que estiverem ali na região meio que segura uma na outra para impedir que aquele indivíduo acabe sendo afogado. Olha só, elas se unem para ajudar um indivíduo da sua própria espécie. Bem legal, né? Pena que o ser humano nem sempre é assim. Tá? E aqui, ó, claro que a gente não poderia deixar de fora o meu Pokémon, que representa exatamente as sociedades aí, formigas, abelhas, cupim. Para começar, eu vou apresentar um tipo de sociedade para vocês dos cupins. Como que eles se classificam, como que eles vivem juntos e como que é essa organização dessa sociedade, tá? A gente tem que lembrar que os cupins, eles vivem enterrados no solo ou então na madeira, do qual eles se alimentam de celulose, tá certo? Que é a estrutura lá, a parede celular de uma planta, tá certo? Uma estrutura lá de revestimento das plantas, na qual os cupins se alimentam. Porém, a gente pode colocar aqui que os cupins, além de eles se alimentarem da celulose, eles dependem de um outro tipo de relação ecológica, que a gente vai estudar mais pra frente, chamada de interespecífica, da qual ele depende de alguns protozoários presentes no seu sistema digestório para ajudar a digerir essa celulose. Então ele come a planta, o vegetal, mas ele não consegue digerir. E aí ele depende de outra espécie para fazer a digestão dele. Mas aí a gente deixa para uma próxima aula. E aí, como que funciona a organização e a classificação, né, dentro de uma sociedade desses cupins, tá? Esses cupins, eles se organizam de forma hierárquica, tá? E essa hierarquia, ela é chamada de estratificação social. A estratificação social é o que cada cupim tem como função dentro da sociedade. Então, essa estratificação social, também conhecida como castas, os níveis hierárquicos são chamados de castas. São 3 tipos. Nós temos o mais alto patente, né, dos cupins, que são os reis e as rainhas, responsáveis pela reprodução de todos os indivíduos de cupins, tá? Nós temos aí o segundo nível de castas, os soldados, que eles são responsáveis pela proteção do cupinzeiro. Então ele possui presas, né, para atacar a invasão de outros insetos que tentarem entrar aí no cupinzeiro. E nós temos aí o nível mais básico, mas não menos importante, que são as operárias, que são responsáveis pela manutenção por completo desse cupinzeiro. Então são elas que fazem a limpeza do cupinzeiro, buscam alimentos e cuidam das ninfas, né? Os filhotinhos lá presentes dentro de um cupinzeiro. Aqui a gente pode ver diversas espécies, tá, diferentes de cupins, tá? E aqui, ó, quando a gente olha a organização dela, nesses níveis de castas, nós temos a rainha, que é bem maior do que o rei, né?
responsáveis, tá? Tanto o rei quanto a rainha em reprodução. Então eles vão colocar os ovos, tá? Dentro do cupinzeiro. Desses ovos serão geradas as larvas. Essas larvas vão crescendo, né? Se transformando em ninfa. E essa ninfa, ela pode se transformar em uma operária para cuidar do cupinzeiro, num soldado para fazer a proteção desse cupinzeiro, ou ela pode se transformar em um organismo reprodutor, chamado de alado. Os alados possuem asas, e aí quando eles se encontram, né, o macho se encontra com a fêmea, geralmente a gente chama de revoada, tá certo? Aqueles mosquitinhos que ficam voando, né, próximo da luz, eles estão em um momento de acasalamento, onde essas espécies se encontram, né, encontram o seu parceiro, se apaixonam e vão construir aí um novo cupinzeiro para dar início, né, a um ciclo de novos indivíduos. Encontrou o parceiro, a parceira, eles perdem as asas, começam a produzir lá a sua reprodução e construir um novo cupinzeiro. Beleza? Aqui a gente tem alguns dos exemplos, né, da operária, do soldado, responsáveis por proteção do cupinzeiro, o rei, que é um pouquinho menor, e a rainha, né, que precisa ter um abdômen um pouco maior para a produção dos seus ovos aí e reprodução. Beleza? Então não esqueçam disso. Os cupins, eles são organismos que se alimentam de celulose, revestimento das plantas, das células vegetais, tá certo? E eles precisam, para a sua digestão, de alguns protozoários, algumas bactérias presentes no seu sistema digestório. Mas isso a gente estuda melhor em relações ecológicas interespecíficas. Um outro tipo de sociedade, bem falado também, é o da sociedade das abelhas, tá certo? Essa sociedade aí, a gente tem o filme B-Movie, uma boa pedida aí para vocês assistirem esse filme e depois dessa aula começarem a relacionar tudo que vocês estão vendo aqui comigo com o filme B-Movie, que ele retrata muito bem esse tipo de sociedade das abelhas, principalmente a estratificação social, os níveis que eles são classificados dentro de uma colmeia. Essas abelhas que vivem em colmeias, elas se alimentam, né, do néctar, produzem o mel, né, para alimentar todos os indivíduos dentro de uma colmeia e até mesmo de uma geleia real. Tá achando o quê? Que é só você que come Queensberry, aquela geleia toda importada? As abelhas, elas produzem lá um mel, né, uma geleia real, que é para alimentar alguns indivíduos lá dentro da colmeia dela, que eu já explico para vocês. E aí o nível de organização, as castas, né, das abelhas, a gente tem o nível mais alto, que é o da rainha, responsável pela reprodução, e é ela que comanda toda a colmeia, ela que coloca a ordem no bagaço todo lá dentro da colmeia. Nós temos o segundo nível de casta, né, são os zangões, tá certo? São os machos, e eles estão ali somente para a reprodução. Eles que vão se reproduzir com a rainha e dar continuidade aí nas espécies das abelhas. E o terceiro nível são as operárias, tá? Também responsáveis pela limpeza da colmeia, elas que saem em busca dos alimentos, então elas que vão atrás de néctar e pólen para se alimentar e produzir o mel, assim como a geleia real. Só que elas também fazem a proteção da colmeia, tá? Então elas protegem a colmeia e cuidam de todas as ninfas que estão ali sendo formadas para gerar novas operárias, novos zangões ou até mesmo uma nova rainha, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem o sexo das abelhas. Todas as operárias são fêmeas, só que essas fêmeas, elas são inférteis, elas não conseguem se reproduzir. Ela tem o sistema reprodutor delas atrofiado, então elas não conseguem se reproduzir. A única que se reproduz é a rainha, que é até um pouco maior, é ela que é responsável aí pela reprodução da colmeia e produzir aí todas as outras abelhinhas dentro dessa colmeia. E o macho, que são os zangões, eles vão ser o responsável lá e só ficar se reproduzindo com a rainha, gerando aí novas abelhas para essa colmeia, tá certo? Então, ó, eu quero deixar bem claro aqui para vocês um fenômeno chamado de partenogênese, que é um tipo de reprodução bem especial que ocorre dentro da colmeia. O que é a partenogênese? Quando a rainha coloca os óvulos não são fecundados pelos zangões, pelo macho, esses óvulos conseguem sim gerar novas abelhinhas. Só que essas abelhas, na verdade, serão novos zangões, tá certo?
Esses zangões, eles possuem aí o número de cromossomos pela metade. Então eles são haploides. E o que seria isso? Todos os indivíduos são diploides, com exceção do macho. Diploides é porque dentro do seu material genético existe uma constituição do macho e da fêmea. Nesse caso aqui, o material genético dele é único, exclusivo da rainha, porque ela não teve a fecundação. Aqueles óvulos que ela colocou não foi fecundado por outro macho. Então todos aqueles óvulos só têm o material genético da rainha. Então tem aí células haploides com a metade do número de cromossomos de material genético. Já quando o macho, com o seu material genético, fecunda os óvulos da abelha, a gente tem aí a junção, a união dos cromossomos do macho com os cromossomos da fêmea. E aí, a partir desse momento, esses óvulos irão gerar novas abelhas diploides. Diploides é porque eu tenho tanto o material genético do macho quanto o material genético da fêmea. Então, quando os óvulos da fêmea são fecundados, eu formo novas operárias diploides, 2N aqui, ó, é porque o número de cromossomos está duplicado, metade do zangão e metade da rainha, tá certo? Ou então pode gerar até mesmo uma nova rainha. Como que é gerado os zangões? Quando a fêmea coloca ovos e esses óvulos não são fecundados por outro zangão. E aí geram novamente zangões haploides, porque eles possuem apenas a metade do número de cromossomo. Bem interessante, né? Pokémonzinho? Tem também. Pokémon abelha tá aqui, ó. Aí, galera, só pra gente fechar, então a gente viu aí esse primeiro tipo de relação ecológica intraespecífica, que é a sociedade, onde cada organismo dentro de uma sociedade tem a sua função, assim como a nossa espécie. E essas funções servem para manter a população daquela espécie em equilíbrio e todos viverem tranquilamente. Agora a gente vai ver um novo tipo de relação ecológica harmônica intraespecífica. Se liga! Nós temos aí a relação ecológica intraespecífica harmônica chamada de colônia. Então, colônia é um outro tipo de relação ecológica harmônica dentro de organismos da mesma espécie. Pergunta que vale R$1 milhão. E o que seria colônia? Vale R$1 milhão. Tempo. Colônias são organismos que vivem grudados fisicamente, anatomicamente. Então eu tenho vários organismos da mesma espécie que vivem coladinhos. Então essa é a principal diferença entre colônia e sociedade. Sociedade, cada organismo vive tranquilamente, cada um faz a sua atividade lá dentro da sua sociedade, da sua população, né? Cada um com a sua função, mas cada um no seu lado. Já no caso da colônia, não. Na colônia, esses organismos vivem grudados. E isso aí é uma vantagem. Imagina você ficar a vida inteira grudada lá com outro organismo, com outro indivíduo, com seu amigo, com seu namorado, com a sua namorada. Talvez você até curta, mas chega uma hora que até enjoa também, vai. E aí, o que acontece? Ficar esse tempo todo vivendo. Isso aí, geralmente, facilita para as espécies na conquista de território, na reprodução, na busca de alimentos, porque tá todo mundo junto, fica mais fácil de conquistar esses recursos, beleza? E aí, quais são os tipos de relações, quais são os tipos de colônia que nós temos aí, bem comum na natureza? Nós temos aí colônias de algumas algas, tá? Essas algas aqui, da espécie Volvox, elas são organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, mas elas conseguem fazer grupos de até 1000 indivíduos. Então eu tenho aqui, né, uma colônia de algas, tá certo? E aqui, ó, dentro tem outras colônias, a gente gera aí uma quantidade de até 1000 indivíduos, tudo grudadinho, tá? Obviamente que essa imagem é uma imagem do microscópio, porque são organismos microscópicos, beleza? Outro exemplo aí de colônia é o famoso recife de corais. Os recifes de corais é um tipo de colônia onde a gente tem aí vários organismos, tá? Quinidários são os corais, são organismos que vivem coladinhos uns aos outros, tá? Esses corais, eles podem gerar até
quilômetros e quilômetros de distância. E na verdade você não está vendo um único coral, você está vendo vários organismos coladinhos uns aos outros, formando uma colônia que pode se estender por quilômetros de distância. Repara aqui uma coisa, essa colônia de algas são de organismos idênticos, semelhantes. Então toda vez que a gente falar de organismos semelhantes, a gente fala que é uma colônia homeomorfas ou isomorfas, tá? Que são organismos idênticos, iguais. O mesmo vale para coral. Cada coral aqui, ó, esse coralzinho que eu estou passando o dedo aqui, são todos iguais, mas não tenho só um aqui não, eu tenho vários grudadinhos. São organismos semelhantes, então é uma colônia isomorfas, tá? Isomorfas ou homeomorfas é a mesma coisa, beleza? A biologia gosta de brincar com os nomes. E aqui eu tenho um outro exemplo de colônia que é bem curioso e os alunos acabam confundindo um pouco, tá? Isso daqui não é um organismo só. A caravela portuguesa, ela é constituída aí por 3 indivíduos. Porém, esses indivíduos apresentam características diferentes, tá? Porém, eles vivem coladinhos, cada um com a sua função. Então aqui, ó, essa parte de cima da caravela que a gente vê nas águas boiando, ela é o sistema, né, de flutuação, mas isso daqui é um organismo, tá? Que ele tá ali presente só para ficar flutuando, né? Para permitir que a caravela toda, essa colônia toda, fique boiando na água. E aí, embaixo aqui, eu tenho outros organismos que são responsáveis pela cavidade digestória, eles que pegam o alimento e aí, ao se alimentarem, eles distribuem a energia para os outros organismos presentes de uma colônia, tá certo? Então a função dele é a alimentação. A função do flutuador é ficar boiando na água e um terceiro indivíduo é o que forma aqui os tentáculos, tá? Os tentáculos é um outro organismo presente na caravela que tem a função mesmo de atacar as presas. Possuem células urticantes, tá? Que ao tocar libera uma toxina que pode paralisar a presa para ele conseguir se alimentar, tá certo? Aqui são 3 organismos, não confundam, tá? Não achem que é um organismo só, que tem um tentáculo, que tem um flutuador. Não, o flutuador é um organismo, os tentáculos são outros organismos e a cavidade digestória é um outro organismo. Então eu tenho a junção de 3 organismos diferentes, por isso que é heteromorfas, tá certo? Porém, são da mesma espécie, formando aí essa colônia de indivíduos de características, né, fisiológicas diferentes. Deu para entender? Beleza? Agora que a gente já entendeu como que funcionam as relações ecológicas intraespecífica harmônicas, a gente vai começar a estudar um pouquinho as relações ecológicas intraespecífica desarmônica. Professor, é só 2 relações harmônicas intraespecíficas? Sim, sociedade e colônia. Já no caso de interespecífica, nós temos muito mais relações envolvidas. Mas quando a gente fala de organismos da mesma espécie, ou eles vivem em sociedade, ou eles vivem em colônia. Então agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as relações ecológicas desarmônicas, aquela que traz um prejuízo para uma das espécies. Beleza? E aí esse primeiro tipo de relação que nós vamos ver agora é a competição intraespecífica. Galera, presta atenção, tem competição interespecífica de espécies diferentes e tem a competição de indivíduos da mesma espécie. Nesse primeiro momento a gente está vendo os organismos da mesma espécie. E por que eles competem entre si? Esses organismos, né, a gente tem aqui alguns exemplos. O leão, o urso polar, o Antilope oryx, tá? Todos eles estão fazendo um tipo de competição. E eu não ia deixar de fora, né? Nós temos aqui, ó, o Mew versus Mewtwo, batalha épica. Esses organismos aqui, eles competem entre si por vários fatores, tá? Eles competem por recursos como água, alimento, tá certo? E principalmente pelas fêmeas. Olha as fêmeas aí, ó, causando briga entre as espécies. Os caras lá, né, os bichão ficam tudo gamado pelas fêmeas, caem pra cima, vão brigar mesmo entre eles e aquele que for mais forte
tem a chance de conquistar aquela fêmea e conseguir reproduzir e dar continuidade às espécies. Então a competição é muito comum entre organismos da mesma espécie, pois eles competem por recursos, alimento, água, território ou até mesmo pelas fêmeas. Beleza? Vale lembrar também que esse tipo de competição ela é negativa para ambas as espécies. Por mais que uma saia vencedora, a gente tem que lembrar que geralmente essa competição não é para matar o outro indivíduo, e sim é para mostrar quem que é o mais forte, quem que manda no território e expulsar o outro daquela região ou até mesmo conquistar a fêmea. Então essa disputa, essa competição é pelo recurso em si ou pela fêmea que eles estão disputando. Só que por mais que tenha um vencedor, na briga os dois saem machucados, os dois se machucam. Então por isso que é uma competição negativa, tá? Para ambas espécies, beleza? Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica é o chamado de canibalismo. O canibalismo é até estranho, mas acontece muito entre as espécies, que são indivíduos da mesma espécie que comem outros, né, da própria espécie. E aí esse tipo de relação, ela é positiva para um, que é para aquele organismo que está se alimentando, e negativo para outro, que morreu por conta da alimentação lá do seu companheiro. E aí a gente tem casos bem diferentes aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Começando por esse exemplo aqui, ó, nós temos essa aranha, a famosa viúva negra, e ela tem esse nome porque ela é viúva, mas não me diga. O macho dela morreu por quê? Porque ela devorou o macho. Como assim, meu? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vindo pela primeira vez. Pois é. Ela, ao copular com o macho, né, que é o ato sexual para a reprodução das espécies, após ela se reproduzir com o macho, ela ataca o macho e come ele literalmente. E o macho é esse pequenininho aqui, ó. Olha o tamanho da fêmea. A fêmea é muito maior do que o macho. E aqui, né, tanto o macho como a fêmea, lógico que a gente não consegue comparar o tamanho, né? Mas se a gente pensar no organismo, as espécies de aranha sempre tem uns pernões, né? Até mesmo a aranha, o macho aqui que é menorzinho, tem umas pernas grandes. E aqui é uma brincadeira, né? Pernas pra que te quero? Pra fugir, meu. Corre, porque se ele não correr, a fêmea come, tá certo? Esse é chamado de canibalismo sexual. Então, depois da cópula, depois da reprodução, se o macho não for ligeiro, ele é devorado pela fêmea. E eu já explico por quê. Tem um outro exemplo de canibalismo sexual, que é o caso aqui, ó, do louva-a-Deus. Essa daqui é a fêmea e esse aqui perdeu a cabeça, literalmente o macho perdeu a cabeça por conta da fêmea, porque ela devorou a cabeça desse macho. Então após a cópula, após a reprodução, ele não foi ligeiro, ficou lá todo iludido por causa da fêmea, e ao invés de fugir, ficou lá todo gamadão, apaixonadão por ela, e ela devorou a cabeça dele. E por que as fêmeas comem, né, os machos? Para garantir os nutrientes para a sua prole que está sendo gerada, para os óvulos que elas vão colocar. Então, no caso da fêmea, ela não precisa ficar tão exposta para caçar alimento, né? Porque essa fêmea teria que, obviamente, sair à caça de outros insetos menores para se alimentar, para conseguir dar os nutrientes para os seus filhotes que estão sendo gerados. Se ela come o macho, ela pode ficar quietinha na dela, né, sem precisar se expor. Se ela sair para caçar, ela pode ser a presa de um outro predador. Então é uma forma dela garantir ali os nutrientes na segurança para os seus filhotes, beleza? Aí nós temos aqui um outro tipo, né, de canibalismo, onde cobra, aquele famoso ditado, né, cobra comendo cobra, existe mesmo na vida selvagem aí. Algumas espécies de cobras se alimentam de outras cobras da mesma espécie. Então aquela mais forte, maiorzona, que tiver com fome, vai devorar aquela menor, tá certo? E aqui é um triste exemplo, né, dos leões. A gente tem essa imagem linda aí do Rei Leão, bonitão, né, majestoso.
Só que esse macho aqui, quando eles fazem a competição, que foi o tipo de relação que a gente acabou de ver, então, se eu tenho uma alcateia de leões, tá? Tenho lá um macho e as fêmeas. Esse macho já se reproduziu com todas as fêmeas, já teve filhote com elas. E aí chega um novo leão, mais jovial, mais fortão, e começa uma competição com aquele lá que é o rei das leoas, né? Se esse daí perder o posto para esse novo leão que chegou, o que vai acontecer? Esse novo leão vai assumir o lugar dele, vai colocar aquele leão antigo para correr. E se ele vê que já tem alguns filhotes de leões nessa alcateia, é triste. Ele vai matar esses filhotes, comer, se alimentar desses filhotes, porque ele não quer cuidar dos filhotes do outro leão. Ele quer, ao fazer isso, as fêmeas, as leoas, automaticamente voltam a entrar no cio e ele pode se reproduzir com ela e assim garantir a reprodução da sua espécie, do seu gene, não do outro. Ele quer garantir o dele, ele não quer cuidar dos outros, ele quer cuidar dos filhotes dele. Então é um pouquinho triste, mas nós temos aí esse caso de canibalismo, onde um leão, né, de fora briga com o leão de uma alcateia. Se ele derrotar esse leão, ele acaba matando os filhotes desse leão também. Beleza? Bom, galera, são esses os tipos de relações ecológicas intraespecífica. Harmônica, nós temos a sociedade e a colônia, e no desarmônica, nós temos o canibalismo e a competição. São os tipos de relações, tanto positiva quanto negativa, que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica. Beleza? Fácil, né? Moleza. A gente vai estudar na próxima aula, então, as relações ecológicas interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Aí a aula vai ser um pouquinho maior, mas aí vocês vão entender tudo comigo. Até a próxima, galerinha. Espero vocês na próxima aula sobre relações ecológicas. Fui!